Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a reforma tributária. A reforma tributária ela deve ocorrer de fato no primeiro semestre de 2021 e ela está nesse momento em análise pelos deputados e pelos senadores, pelo nosso Congresso, né? Aqui nós temos uma linha do tempo que simboliza um pouquinho aí 3 momentos importantes desse estudo para essa reforma tributária. Nós temos aí a PEC 45 de 2019. PEC, a palavra PEC é uma proposta de emenda à Constituição. Os tributos estão definidos e oficializados dentro da Constituição Federal. Então, qualquer alteração que se dê tem que ser feita mediante uma PEC, né? Que é uma proposta de emenda à Constituição. Então, nós temos a PEC 45, ela foi entregue ao Congresso em abril de 2019. É uma proposta feita pelo deputado Baleia Rossi. Esse documento tem 63 páginas, tá? E ali ele estabelece algumas diretrizes para essa reforma tributária. Então, a PEC 45 foi sugerida pelo deputado Baleia Rossi. Já em julho de 2019, os senadores, um grupo de senadores, né, liderado pelo Davi Alcolumbre, fizeram uma nova sugestão, né, um outro modelo de reforma tributária. E esse modelo de reforma tributária está na PEC 110. Então, nós temos duas PECs sendo analisadas pelos deputados e pelos senadores. E agora, em julho de 2020, foi entregue o PL 3887, né, que é a proposta do nosso ministro Paulo Guedes, que é a proposta do nosso presidente. Então, além das duas PECs que estão em análise, temos uma proposta do nosso ministro, do Paulo Guedes, para complementar as duas PECs e para ser analisado junto pelo nosso Congresso. Tá? Esses 3 documentos, eles ainda são projetos, eles ainda podem ser alterados, ter o seu conteúdo alterado. Por isso que demora um pouquinho esse trâmite de análise. Como tem que ser analisado por todos os senadores e por todos os deputados, e os deputados e senadores podem pedir vista, que significa um prazo maior para uma leitura, para um entendimento. Pode sugerir uma alteração, uma emenda a essa PEC, uma emenda a projeto de lei, a essa PL. Então, isso acaba demorando um pouquinho aí. Eu vou estar mostrando para vocês, em resumo, o que contém a PEC 45, o que contém a PEC 110 e o que contém a PL 3887, tá? Qual é o conteúdo das 3, o que uma tem de diferente da outra e o que deve aí mudar na nossa legislação tributária com essa reforma tributária que está sendo tão aguardada e tão esperada. Haja vista que a nossa Constituição é muito antiga e que nós temos aqui no Brasil uma das maiores cargas tributárias, né, do mundo, o que onera em muito o empresário, a pessoa física. Então, essa reforma, ela é necessária, ela tem que ocorrer realmente, só que ela tem que ocorrer de forma a não onerar, né, o bolso do brasileiro, o bolso do empresário, além do que já onera. Ela tem que ser simplificada e tirar um pouco essa oneração. Né? O que se busca com essa reforma tributária, para a gente entender um pouquinho? Apesar de ter 3 propostas diferentes, os objetivos são similares, né? O que se busca isso? Uma redução da desigualdade. Nós temos aí os impostos sendo arrecadados tanto de pessoas com baixas condições financeiras como pessoas com condições financeiras. E muitos impostos, a porcentagem é bem parecida, então é desigual, né? Quem tem mais recursos acaba contribuindo num patamar bem parecido com a pessoa que tem poucos recursos. Então, isso acaba causando uma desigualdade. O pobre acaba pagando uma parte maior dos impostos. Busca-se também, né, aumentar o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a nossa riqueza,
a união desses impostos, qualquer uma das 3 propostas fala muito de unificar os impostos, de transformar vários impostos num único imposto. E isso aumentaria o nosso PIB, na tendência de favorecer e ser algo positivo para o PIB do Brasil. Aumentaria também o nosso poder de compra e automaticamente aumentaria o número de vagas de emprego no Brasil. Então, é essencial, é extremamente importante que a gente faça essa reforma tributária e faça da melhor forma possível. Precisamos que ela seja simples, porque hoje é complexo. Os tributos brasileiros, ele tende a ser um pouco complexo, de difícil entendimento. Então, é necessário simplificar esses tributos, né? De forma a gerar mais emprego, desenvolvimento do Brasil. Eles precisam ser mais transparentes. As pessoas não sabem, não têm noção de quanto elas estão pagando de tributos. Então, essa informação precisa ser de uma forma mais transparente para que todo mundo saiba exatamente o que ela paga de tributo. E ele tem que ser justo. Tem que reduzir essa desigualdade, né? Os ricos têm condições de contribuir mais do que os pobres. Então, tem que ser cobrado esse tributo de forma que ele onere realmente quem realmente tem mais condição de pagar e diminua essa oneração das pessoas de poucas condições financeiras. Ele deve diminuir o imposto de renda para as empresas, desonerar o empresário, isso vai ajudar e contribuir para o aumento de emprego. Deve haver taxação sobre dividendos da empresa entre os sócios, deve ser taxado também essa distribuição. Haverá também taxação financeira sobre o comércio eletrônico, que hoje ele tem poucos tributos, então isso deve aumentar nessa reforma tributária. E vamos falar um pouquinho da PEC 45, que é a primeira, né? A primeira proposta de emenda à Constituição que foi sugerida. E ela fala, para a gente entender um pouquinho aí de forma simplificada, ela fala de unir 5 tributos em um. Ela fala especificamente de tributos relacionados a produtos e serviços. A PEC 45 é focada para esse tipo de tributo, né? E ela fala desses 5: COFINS, IPI, ISS, ICMS e PIS. Qual seria o objetivo? Diminuir essa tributação desses 5 impostos ao longo dos anos e criar um novo imposto. Então, esses 5 impostos, eles não vão deixar de existir de uma hora para outra. Eles vão deixando de existir num certo período de tempo. Então, a tributação que hoje está vinculada a esses 5 impostos, ela migraria aos poucos para o IBS. IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços. Seria o novo nome, a nova nomenclatura desses impostos. Tá? Vamos falar um pouquinho desses 5 impostos, relembrando alguns que nós já vimos, né? Para a gente entender a finalidade deles e como que eles se dariam pelo IBS. O COFINS, né, significa Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Ele é um imposto federal, criado em 1991, tá? Calculado a partir das receitas brutas da empresa. Então, é um imposto que é recolhido pelos empresários, né? Precisa pagar COFINS hoje, todos os contribuintes estabelecidos como pessoa jurídica, todo mundo tem o CNPJ e que está legalmente constituída. A exceção aqui é para essa empresa, essa pequena empresa que está no sistema do Simples Nacional. Então, o COFINS é um imposto federal. O IPI também é um imposto federal, é um imposto sobre produto industrializado. Hoje, ele é pago pelo importador, pelo industrial, pelas indústrias, pelo arrematador de produtos por meio de leilão ou de veículo apreendido,
e o comerciante de produtos sujeito a esse imposto. O ISS é o Imposto sobre Serviço. Esse é um tributo municipal recolhido pelo município no cofre público. E quem paga hoje esse imposto são as empresas prestadoras de serviço que se enquadram nessas obrigações e os profissionais autônomos do serviço. O ICMS é o imposto estadual referente à circulação de mercadoria e prestação de serviço de transporte interestadual. É um dos principais impostos que nós temos hoje no Brasil. E o PIS, que é o Programa de Integração Social, ele é um imposto federal, tá? Destinado ao setor privado, é o que financia o pagamento do seguro-desemprego, o abono e a participação nas receitas das empresas. Então, esses 5 impostos, nós temos aí 3 impostos federais, um imposto estadual e um imposto municipal. Então, esses 5 impostos juntos deixariam de existir, conforme a proposta da PEC 45, e seriam chamados de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Essa é a principal proposta, né, da PEC 45. Que é acabar com esses 5 impostos e transformar eles num único imposto. Como que está essa proposta hoje na Câmara, né? Como que ela está? Eu trouxe para vocês aqui a informação da data que ela foi criada, dia 3/4/2019, um resumo dessa PEC, da PEC 45. Ela é apresentada pelo deputado Eduardo Baleia Rossi, aqui de São Paulo, é o deputado federal. Ela simplifica o sistema tributário nacional e ela unifica os tributos relacionados a consumo. Tá? Segundo o Rossi, a proposta dele, né, vai simplificar o sistema tributário sem reduzir a autonomia do Estado e do município. Que nós temos aqui tributos. Um tributo municipal, um tributo estadual e 3 tributos federais. Né? Municipal nós temos o ISS, o estadual nós temos o ICMS, o federal nós temos o COFINS, o IPI e o PIS. Então, a unificação deles não vai prejudicar a arrecadação e a autonomia que o Estado e o município têm. Apesar da arrecadação ser única, né, dentro dessa proposta de emenda à Constituição, está estabelecido como que o Estado e o município teriam acesso a esse recurso, eles não seriam prejudicados. Tá? Os efeitos esperados são extremamente relevantes, como a simplificação do sistema tributário brasileiro e um aumento da produtividade e do PIB. A proposta, como eu falei, é substituir esses 5 tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, tá? Pelo IBS, pelo Imposto de Bens e Serviços. Essa transição, que ela não vai ser automática, está prevista para ocorrer em 10 anos, sem redução da carga tributária. Como que se daria essa transição? Reduziria aos poucos, durante esses 10 anos, o tributo do PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, e isso ia migrando um pouco para o IBS aos poucos. Tá? Essa proposta também cria o Imposto Seletivo Federal, que incidirá sobre bens e serviços cujo consumo se deseja desestimular, como cigarros e bebidas alcoólicas. Aqueles produtos que há um interesse de desestimular a compra e o consumo das pessoas, o imposto tende a ser maior. Então, para esses produtos de cigarro, bebida alcoólica, seria criado o Imposto Seletivo Federal. Característica do IBS, né? Ele terá uma característica nacional, que agora ele é municipal, estadual e federal. Ele terá uma característica nacional,
com uma alíquota formada pela soma das alíquotas federal, estadual e municipal, estado, município, né, que vai determinar essa alíquota, incidirá sobre base ampla de bens, serviços e direitos, tributando todas as utilidades destinadas ao consumidor, será cobrado em todas as etapas de produção e comercialização, não será cumulativo, contará com mecanismo para devolução dos créditos, uma vez que ele não será cumulativo, ele terá crédito e débito, será assegurado crédito instantâneo ao imposto pago na aquisição de bens de capital, incidirá em qualquer operação de importação e nas operações interestaduais e intermunicipais pertencerá ao Estado e ao município de destino. Aqui a gente tem um gráfico que ilustra um pouquinho como que vai ser essa transição em 10 anos. Então, essa alíquota hoje aqui, né, relacionado a esses impostos, a tendência é que ela vá diminuindo aos poucos até migrar tudo para o IBS. Então, conforme a alíquota dos 5 impostos vão diminuindo, o IBS vai aumentando. Essa transição se dará em 2 fases. Primeiro, um período de teste por 2 anos, com redução da COFINS, sem impacto para o Estado e para o município. E depois, a cada ano, as alíquotas serão reduzidas a 1/8 por ano até a extinção das 5 e o IBS aumentado na mesma proporção para repor a arrecadação anterior. Dentro do site da Câmara, existem a lei disponível, estou enviando ela para vocês. A PEC 45, ela tem aí 63 páginas, eu estou disponibilizando ela para você na íntegra, a primeira versão original. A PEC 110, ela tem 24 páginas, também vai estar disponível para vocês. E a PL 3887 tem 61 páginas, também vai estar disponível para vocês analisar se vocês quiserem entrar mais um detalhe. Dentro do site da Câmara, é possível você votar, você participar como contribuinte e opinar sobre a PEC. Lá, por exemplo, vocês vão encontrar uma pesquisa onde você pode votar se você concorda com a PEC 45 totalmente, na maior parte. Se você não tem uma opinião formada sobre isso, está indeciso. Se você discorda na maior parte ou se você discorda totalmente. Eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia como que está o gráfico de análise da PEC 45. Como vocês conseguem observar aqui, o número de pessoas que participa quando a gente tem uma PEC, um projeto de lei sendo sugerido, que está em análise, ela é pouca, né? Não é todo mundo que tem um hábito de entrar no site da Câmara dos Deputados, do Senado, e fazer uma votação e participar. Mas nós temos aqui, ó, das pessoas que entraram e participaram da pesquisa, 45% concordam plenamente com o conteúdo da PEC 45. Tá? Essa informação é importante. Se vocês quiserem entrar depois, o endereço do site está aqui em cima. É só entrar lá para vocês votarem também. E a PEC 45 hoje? Ela é de 2019, de abril de 2019, já se passou um ano. Como que ela tá? Olha, ela foi apresentada em 3 de abril, ela passou depois pela Comissão de Constituição e Justiça da Cidadania, essa é a sequência, ó, Comissão de Constituição da Justiça e Cidadania, Comissão Especial, tá? E plenário virtual. Ela já passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Ela já foi aprovada no dia 22/5 de 2019. Tá? Aqui nós temos o nome do relator, os deputados que fizeram essa análise. E ela está aqui hoje, ó, na Comissão Especial de Reforma Tributária. Está encerrado o prazo para oferecimento de emendas. Foram apresentadas 10 novas emendas. O que significa emendas? Nós temos o documento original na íntegra, quando ele foi sugerido. Os deputados vão analisando e eles próprios, às vezes, fazem novas sugestões. Alteração de artigo, exclusão de artigo, inclusão de artigo.
Então, tudo que eles fazem de sugestões naquele documento original é definido como emenda. E houve 10 novas emendas a esse projeto original, a essa PEC. E ela está aqui nesse momento aqui, porque ela ainda não atingiu o número máximo de assinaturas dos deputados. Nós temos hoje, para vocês terem uma ideia, eu tenho até anotadinho aqui, nós temos hoje 513 deputados, tá? E temos 81 senadores. Então, depois que pegar todas as assinaturas, ele vai para o plenário virtual, que agora não está sendo presencial, está sendo virtual. Ele vai ser apresentado lá para uma votação. E aí, depois dessa votação, ele vai para a análise do Senado. Aí, depois da análise do Senado, uma vez que se chega a uma versão final, ele vai para o presidente sancionar essa PEC. E aí ela se transforma em projeto de lei. Só que, como também tem a PEC 110 em andamento, e também tem a PL 3887, então as três estão caminhando de forma separadas, mas em algum momento as três vão caminhar juntas. Uma vai complementar a outra, uma vai alterar a outra, e essas três vão se transformar num único documento. Tá? Aqui é mais um dado do site da Câmara dos Deputados, que mostra no dia 8/10 uma movimentação da PEC 45. Então, aqui no dia 8/10 foi aprovado um requerimento 91 do senhor Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que requer a realização de audiência pública para debater os princípios básicos para a reforma tributária no Brasil. Então, o que isso significa? O senhor Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele sugeriu uma audiência pública com a participação das pessoas para que fosse debatido o conteúdo da PEC 45. E isso foi aprovado. Isso foi aprovado em outubro de 2019. Então, ainda deve ocorrer essa audiência, que ainda não ocorreu. E está parado, né? Essa foi a última ação ali que se deu na comissão especial e deve caminhar junto agora com a PEC 110 e com o PL 3887. É interessante a gente olhar no site do Senado, no site da Câmara, que você consegue acompanhar passo a passo por onde passou e consegue acessar os documentos. Aqui no rodapé vocês conseguem ver emendas ao projeto no decorrer do trâmite dele, né? 219, despachos 1, requerimento 108, substitutivos de votos 3. Então você consegue ter acesso a todos os documentos, acompanhar o que está acontecendo realmente. E vamos falar um pouquinho da PEC 110, de 2019. A PEC 110, como eu falei, ela foi proposta por vários senadores. Tá? Ela cria 2 impostos, ela fala do IBS, como a PEC 45 fala, tá? Só que ela fala do IBS para 9 tributos. A PEC 45 fala do IBS, substituindo 5 tributos. A PEC 110 fala do IBS, substituindo 9 tributos. Ele fala também sobre o valor agregado do produto. Esse modelo de IBS, que está sendo sugerido tanto na PEC 45 como na PEC 110, ele já é implantado em outros países. Países desenvolvidos, países de primeiro mundo, eles utilizam um tributo, uma nomenclatura. Isso é transparente, os consumidores conseguem na hora da compra saber exatamente o que estão pagando ali de imposto. E é isso que está se buscando como modelo até para implementar aqui no Brasil. São 167 países que já adotam um modelo parecido, um modelo de tributo único para consumo. Tá? Então, além do IBS sugerido na PEC 110, ele sugere também imposto seletivo sobre bens e serviços. Aqui fala-se de criar um imposto que vai incidir sobre alguns bens específicos, né? Petróleo, derivados do petróleo, combustíveis, lubrificantes, gás natural,
cigarros, os outros produtos de fumo, energia elétrica, serviço de telecomunicação, bebida alcoólica, não alcoólica, veículos automotores, novos, terrestres, aquáticos e aéreos. Quando eu falo de imposto seletivo de bens e consumos, é uma tributação específica para produtos que o governo quer desestimular o uso, como cigarro e bebida alcoólica, e também tributação específica para produtos específicos de grupos de pessoas de poder aquisitivo mais alto. Então, aeronaves, barcos, quem vai ter esse produto são pessoas com poder aquisitivo maior. Então, é uma tributação diferenciada, até para haver aí uma tributação justa, né, de acordo com a renda desse grupo de pessoas. Então, isso também está sendo sugerido na PEC 110. A PEC 110, dentro do site do Senado, ela se encontra na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Ela foi recebida lá no dia 10/8/2020 e está lá para análise do senador Roberto Rocha, que ainda não fez análise. Então, para vocês verem como é que está a tramitação dessa PEC. A PL 3887. Então, nós temos aí uma PEC, deixa eu voltar aqui, só faltou falar uma coisinha aqui. Não está aqui escrito, mas acho que está mais para frente. Que são os nove tributos que ele está substituindo. A PL 3887 de 2020, tá? Ela já fala do CBS, ela não fala do IBS. PL 3887 é projeto de lei, a palavra PL. É a sugestão do nosso presidente, é a sugestão do nosso ministro Paulo Guedes. Então, eles estão sugerindo a criação do CBS, que é a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços. Esse CBS substituiria o PIS e o COFINS, né, numa alíquota de 12%. O imposto não cumulativo, que é também hoje nomeado como IVA, Imposto sobre Valor Agregado, e a ideia principal é agregar as PECs já existentes que estão em análise. A proposta do governo, de uma forma geral, assim, ela é simples do que a PEC 45 e a PEC 110 que está em análise, mas ela é extremamente importante, né? Ela fala de novas etapas da proposta de reforma, ela fala de mudanças na tributação de dividendos, na arrecadação da renda das pessoas jurídicas e pessoas físicas, e principalmente na criação de um imposto sobre as transações financeiras semelhante à CPMF. Então, isso é uma polêmica, isso sempre que está sendo discutido acaba tendo aí opiniões contrárias, mas que vira e mexe. E, em resumo, então, se você analisar e olhar os 3 tipos de impostos, num resumo bem simples assim, a PEC 45 cria o IBS em substituição a 5 tributos, COFINS, IPI, ISS, ICMS, PIS. Fala da criação do imposto seletivo, que é para desestimular o uso de alguns produtos, e também ser uma tributação mais justa em relação a quem tem uma renda menor, os pobres, e em relação a quem tem uma renda maior, que são os ricos. A PEC 110 de 2019 fala da criação do IBS, mas deixariam de existir 9 tributos, que é o COFINS, o IPI, o ISS, o ICMS, o PIS, o IOF, o PASEP, né, o CID combustível e o salário educação. E também fala do imposto seletivo. A PL 13.887 de 2020 fala da criação do CBS, que é em substituição ao PIS, PASEP e COFINS, e a criação de imposto sobre transações financeiras. Em resumo, tá? Num resumo
bem simplificado, porque tem bem mais conteúdo aí dentro aí de cada uma das PECs. Tanto é que a gente não tem ideia do que vai ficar, do que realmente vai fazer parte da reforma tributária e do que exatamente que os deputados e senadores vão excluir. Tá? Isso está sendo analisado aí bem no detalhamento. A reforma tributária do governo federal, ela é por etapa, tá? A sugestão do governo é que se faça isso por etapa, para que isso não seja um transtorno fiscal para o Brasil, para que o Brasil não pare fiscalmente, contabilmente, né? Porque tem que se mudar todo o sistema contábil, tem que se mudar a forma de arrecadação, tem que se mudar o fundo, que é onde vai esse dinheiro fica guardado, depois a repartição desse recurso com os municípios, com o Estado. Então, é algo bem complexo realmente, por isso que ele fala de fazer isso por etapas, tá? A primeira etapa, na proposta do governo, que é a PL 3887, né? O PIS, que é o Programa de Integração Social, que incide sobre a folha, importação e receita, deixa de existir. O PASEP, que é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que incide sobre a folha, importação e sobre as receitas das empresas, dos empresários, deixa de existir. E o CONFINS, que é a Contribuição para Financiamento e Seguridade Social, que incide sobre a importação e a receita também. Então, o CBS, ele cria o Imposto sobre o Valor Agregado, conhecido como IVA. Então, o IVA é o Imposto sobre o Valor Agregado. E o CBS, né, seria em torno de 12% nessa sugestão. Cada empresa paga pelo valor que agrega ao serviço, ao produto. Incide sobre a receita bruta da empresa e não mais sobre todas as receitas, como é hoje. E as plataformas digitais irão recolher o CBS, né? Quando houver intermediação de venda entre pessoas físicas sem emissão de nota fiscal. Então, essa seria aí o CBS, como que ele funcionaria aí na prática. Tem alguns regimes que são diferenciados, né? Temos aí o Simples Nacional, regime agrícola e a Zona Franca de Manaus. Então, empresas que consomem bens e serviços de optante pelo Simples poderá apurar créditos na nova tributação, no novo modelo. Os imóveis residenciais serão isentos na venda para pessoa física de tributação. Os planos de saúde, seguradoras, instituições financeiras serão uma alíquota de 5,8%. O transporte coletivo, haverá isenção para receitas decorrentes da prestação de serviço. E as cooperativas também, isenção em operação, entre elas e seus associados. Então, são regimes diferenciados ao CBS, na proposta do governo. Aqui tem um comparativo das duas PEC, a PEC 110 e a PEC 45. A competência tributária, porque ambas falam do IBS, né? No PEC 110, essa competência é do Estado, no PEC 45, essa competência é a nível federal. Número de tributos substituídos, na PEC 110 são 9 e na PEC 45 são 5. Tá? Como que vai ser a alíquota? Na PEC 110, a alíquota ela pode diferir, vai depender do bem ou do serviço, mas ela é aplicada de maneira uniforme em todo o território nacional. Na PEC 45, todos os bens e serviços destinados a determinados municípios e estado serão taxados igualmente, mas a tributação não é uniforme no Brasil. Concessões de benefícios fiscais. Na PEC 110, ela permite a concessão de benefícios em diversas categorias. A PEC 45 não permite a concessão de benefício fiscal. A transição da cobrança. A PEC 110, durante um ano, é cobrada uma contribuição teste, com a mesma base de incidência do IBS, e depois a transição vai durar 5 anos. Sendo os atuais tributos substituídos pelos novos tributos, a razão de 1/5 ao ano. Então, é uma migração aí de 5 anos. A PEC 45 teria cobrado 2 anos,
uma contribuição teste de 1%. Então, o IBS já iniciaria nesse valor de 1%, e depois a transição duraria 8 anos, ou seja, os 2 anos iniciais, mais os 10 anos de proposta de transição. 1/8 aí a cada 8 anos que se resta, né? A transição aqui, né, para mudança total aí. A regra será implantada em 5 anos e durante mais 10 anos haveria uma compensação por perdas de arrecadação, né, segundo o Senado. E na Câmara, a Câmara já fala de 50 anos, para uma mudança total, e uma regra de implantação em 10 anos, e durante 40 anos haveria uma compensação por perda de arrecadação. Em ambas essas propostas, tanto a proposta do Senado, que é a PEC 110, como a proposta da Câmara, que é a PEC 45, o objetivo final e o que se espera é que se acabe aí, né, com a tributação na produção e a tributação passe a existir somente na cobrança do consumo, o que desestimula a guerra fiscal. Ou seja, a gente pega, por exemplo, ICMS, que você tem tributação em cada circulação da mercadoria ali, você tem outros tributos que ocorrem também lá na produção, isso deixaria de existir nesse modelo. A tributação se daria somente no momento ali do consumo, da cobrança do consumo. Então, você teria tributação existindo mais na parte final do produto, do serviço, que é a parte onde ele tem ali, ele é comprado, né, tanto o produto ou o serviço pela pessoa física. Aí você tem a incidência e essa cobrança ali nesse momento. Como que está hoje, né? Como nós vimos. A PEC 45 está na Comissão Especial da Câmara, ela precisa passar pelo plenário da Câmara para ser votado, depois ela vai para o Senado e depois ela vai para o plenário do Senado. Isso porque a PEC 45 começou na Câmara. A PEC 110 começou no Senado, foi um grupo de senadores que fizeram a PEC 110. Então, ela está hoje no Senado, na comissão do Senado, depois ela vai para o plenário do Senado, depois ela vai para a Câmara, para a comissão especial da Câmara e para o plenário da Câmara. Então, tem que ser votado por 513 deputados, ambas vão passar pela votação dos 513 deputados, e ambas propostas vão passar pela votação dos 81 senadores. Havendo 3/5 de aprovação na Câmara e 3/5 de aprovação no Senado, das duas PECs, ainda em conjunto a análise do PL 3887/2020, que é a sugestão do nosso ministro, do nosso presidente, aí haverá a união dessas PECs junto com a PL, e havendo essas aprovações, já um texto final, uma versão final do texto, do que fica, do que sai, aí acontece a promulgação da lei pelo presidente da República. Tá? Então, ainda vai mais um tempinho aí, até que a gente tenha essa reforma tributária, vai mais um tempo de análise, mais um tempo de discussão, mais um tempo de melhoria desse texto, de inclusão de coisas novas, de exclusão de coisas que não vão ser aprovadas, de alteração do texto. E aí, só depois disso que nós temos aí a promulgação da reforma tributária, que vai passar a valer em todo o Brasil, seja essa reforma no modelo da PEC 45, substituindo os 5 tributos, ou seja, essa reforma no modelo da PEC 110, substituindo 9 tributos, e essa transição ocorrendo aí em 5 ou 10 anos, aos poucos, né, porque é necessário que essa transição ocorra um pouco. Por mais que demore um pouquinho ainda para a gente ter essa reforma tributária, ela é necessária, tem que acontecer para desonerar o empresário, para que isso aumente o nosso PIB,
para que seja no modelo já adotado por diversos países de primeiro mundo, de desenvolvimento, para que a gente possa ter aí uma redução na nossa carga tributária e que ela seja mais transparente, mais simples, mais transparente e menos onerosa, né? O bolso do consumidor, do empresário. E que isso reverta também na geração de empregos, além de melhorar economicamente o resultado do Brasil. Então, em algum momento ela vai sair, os especialistas ainda, né, tem muitas dúvidas de como que vai ser essa versão final, e muita coisa ainda pode acontecer, muita coisa ainda pode ser alterada, mas ela tem que ser em prol do consumidor, do empresário. Ela tem que desonerar essa folha, né? Ela tem que desonerar aí a tributação e diminuir os tributos no Brasil. E aí, por hoje é só. Eu estou disponibilizando para vocês a PL 45 na íntegra, a primeira versão dela, a PL 110 na íntegra, né? A PEC, né? A PEC 45, a PEC 110 na íntegra e a PL 3887 na íntegra, para vocês darem uma olhadinha também. Tem um artigo técnico comparando, tá, essas três propostas, comparando a PEC 45, a PEC 110 e também a PL 3887 e as nossas questões lá de entendimento hoje que estão no Google Form é referente a esse artigo que eu vou estar disponibilizando para vocês, tá bom? Boa noite.